A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Conectados em Cristo. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações, notícias e testemunhos. Irmãos, Evangelho de João 12:20, Central do Rio Preto. Irmão Raimundo Furtado, Raimundinho do Piauí. Áudio excelente, Deus desceu com sua presença e fez irmãos, olha só, esta festa na igreja. Nós vamos colocar aqui hoje, neste sábado, dia 26, eu vou colocar aqui para a nossa Irmandade um trechinho de 6 segundos sobre o culto que esteve em Marialva, que hoje é 19h30. Preste atenção. Hora do silêncio. Em Marialva teve esse culto que nós anunciamos no culto passado, né, na pregação. E, irmãos, e foi maravilhosamente hoje os cultos. Congreguei também, cheguei quase agora. E olha só, irmãos, os cultos de hoje, Deus disse, né, mandou avisar a igreja, né. Não tem essa do inimigo chegar no nosso ouvido e falar que Deus não fala com cada um de nós. E não tem essa também de falar, olha, eu vou pedir oração para o ancião, vou pedir oração para o cooperador, que Deus ouve ele, por ele ser do ministério. Não, irmãos. Deus ouve a todos. A misericórdia de Deus se estende, irmãos, ao que vai à igreja, ao que se acha, né, nada na obra de Deus, até o ancião. Então, Deus trata todos iguais e ouve a oração de cada um de nós. Foi um culto glorioso, Deus nos abençoou grandemente. Vamos ouvir agora? Culto glorioso, viu? Vamos lá, juntamente. Capítulo 12, São João 12. E eu, para falar estas coisas, os irmãos viram, comuniquei ao irmão Daniel, perguntei ao irmão Daniel se poderia falar. Isto é respeito, viu, irmão? Isto é respeito. E é bom que nós tenhamos pelas coisas santas de Deus. 12 de João. Vamos ler uma palavra conhecida do verso 20 em diante. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André. E então André e Filipe o disseram a Jesus. Jesus lhes respondeu, dizendo: É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. A verdade, na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isto vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: Já eu tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que a tinha ouvido, dizia que havia sido um trovão, outros diziam um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse: Não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isto significando de que morte havia de morrer.
Respondeu-lhe a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu que convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Disse depois Jesus: a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas vos não apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Estas coisas disse Jesus, e retirando-se escondeu deles. E ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem deu crédito? Quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, pelo que Isaías disse outra vez: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração, e se convertam e eu os cure. Isaías disse isto quando viu a sua glória e falou dele. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus clamou e disse: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeita a mim e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele me deu mandamentos sobre o que hei de fazer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo como o Pai me tem dito. Só até aqui. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, nós entendemos, percebemos e vemos pelo Espírito como o Pai, Deus Pai, exerceu soberania, irmãos, sobre o seu Filho na face desta terra. Manifestou ao mundo cheio da plenitude do Pai, mesmo dentro das condições de humanidade, como verdadeiro homem, mesmo sendo submisso a uma natureza terrena que nem nós, com os mesmos limites, aleluia, sujeito a provar da mesma fragilidade do ser que é o homem que Deus criou, sujeito ao medo, à dor e a tantos outros sentimentos que cercam um homem e desafiam a fé. Mas santo é o nome do Senhor. Ele tinha uma natureza divina, verdadeiro Deus, e nós, hoje nós, irmãos, quando fala do Senhor Jesus, nós já somos arremetidos à condição dele divina, o Cristo, não é verdade? Ao Cristo, somos arremetidos ao Cristo, ao verdadeiro Deus. Dificilmente ponderamos a sua condição humana. Jesus, Filho de Maria, glória ao nome do Senhor.
mas assim o era. E a palavra diz que ele em tudo foi tentado. Vocês sabem que o tudo é um universo, né, irmão? Santo é o nome do Senhor, até do desconhecido. O tudo envolve, até o que está fora da consciência. E ele em tudo foi tentado. Santo é o nome do Senhor. E neste dia se aproximava, irmãos, o dia da consumação da vontade do Pai sobre ele. Se aproximava, e ele sabia, irmãos, ele estava angustiado. Era um momento que ele estava angustiado. Era um momento em que o seu rosto, irmão, transmitia, em que os seus olhos transmitiam. Ele era homem. Ele era homem. Glória ao nome do Senhor. De repente veio, irmãos, esta notícia. Os gregos queriam conhecê-lo. Os gregos queriam conhecê-lo, sabiam da sua fama. Irmãos, e falaram a Filipe. E Filipe levou, aliás, a André. E André levou a Filipe. Quer dizer, e o desejo dos gregos em contemplar ele, em ver a face dele, irmãos, um trâmite aconteceu aí. A Irmandade fica na comunhão para não vai longe a palavra. Um trâmite, irmãos, de vontade humana aconteceu ele. Os gregos queriam vê-lo, mas naquela hora ele estava comprometido. Glória ao nome do Senhor. Naquela hora ele estava comprometido com a missão. Naquela hora ele estava aflito. Naquela hora ele estava, irmãos amados, angustiado. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. E por certo os gregos ao vê-lo diriam: mas esse é Jesus? Aleluia. Este é Jesus de Nazaré que tanto falaram. Ele está com o rosto abatido. Glória ao nome do Senhor. Ele está apavorado. Mas este é o Filho de Deus. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, e nós vimos que quando a notícia chegou para ele, uns gregos querem ver-te, Senhor. Aleluia. A Irmandade viu o que aconteceu. A Irmandade percebeu a leitura, que quando Filipe e André chegaram e disseram a Jesus, a Irmandade percebeu que quem respondeu não foi Jesus, simplesmente, não foi o homem, o verdadeiro homem. Aleluia. Naquela hora houve uma intercessão, uma intervenção na vida dele. O verdadeiro Deus foi quem respondeu. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. E nem falou de gregos. Quando o verdadeiro Deus tomou ele, falou assim: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Glória ao nome do Senhor. E nesta palavra que Deus manda hoje aqui, aleluia, tem intervenção divina na vida desta igreja nesta noite. Aleluia. A intervenção divina vem, irmão, na hora que não há em nós, glória ao nome do Senhor, forças, na hora em que estamos em condições, irmãos amados, na beira do escândalo, na beira do trâmite da vida terrena que nos cerca, de inimigos que nos cercam, que espíritos que vêm de alguma maneira para ver, irmãos, aleluia, nós, irmãos, em situações, em circunstâncias em que pode se criar, irmão, é a palavra onde ela está entrando, aleluia, que pode se criar perfis nossos, falatórios nossos, aleluia. Hoje o Senhor intervém na tua vida e diz para te dar glória a Deus, porque o teu inimigo não te verá. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. E o verdadeiro Deus tomou as rédeas da situação. Aleluia. Porque como ele mesmo falou, eu estou angustiado. Mais à frente os irmãos viram, eu estou angustiado, a minha alma está angustiada. E o verdadeiro Deus tomou a providência para protegê-lo, para dar a ele privacidade. Aleluia. Começou a anunciar a obra para a qual ele veio. Irmãos, e ao invés, amados irmãos, de escândalo,
escândalo, um anúncio de vitória, estava anunciando que estava chegando a hora dele ser glorificado. Hoje você veio buscar a palavra nesta noite, então receba a resposta da tua oração. É chegada a hora de te glorificar. Aleluia. Hoje o Senhor diz: tu cala, aleluia, e o Senhor falará por ti. Aleluia, quieta-te, aleluia, porque Deus levanta ao teu favor. A partir de agora é a palavra, a partir de agora é a ciência de Deus, a partir de agora é um caminho por Deus aberto, a partir de agora o Senhor toma as rédeas da tua vida e da tua vida. Sabe, irmão, é como quem está numa esquina. Aleluia. Quando ele falou assim: que direi eu? Pai, livra-me desse momento. Glória a Deus. Aleluia. Era como se ele tivesse, aleluia, olhando e que haveria uma opção. É como numa esquina, de dobrar à esquerda ou de dobrar à direita. Mas ele falou: mas eu vim para ir em frente, eu vim para isso. Irmão, esquina é lugar de dúvida, esquina é lugar de interrogação, esquina é lugar de incerteza, esquina é lugar de fragilidade, esquina é lugar em que se olha verdadeiramente opções de esquerda e de direita. Mas nesta noite a palavra de Deus veio para te ajudar. Não foi vã a tua vinda aqui. O trâmite da voz que está aí rondando ao teu respeito, seja, aleluia, irmãos, vamos dizer assim, irmãos, na justiça, seja na sociedade, seja aqui dentro, seja espanto noturno ou seta quebrando de dia, aleluia, seja o que for que está armando, aleluia, para te expor da glória a Deus, não te verão. Aleluia, porque Deus é quem conhece o abatimento da alma do justo. Aleluia, tem dúvida? Tem certezas? Tem. Aleluia, mas a intervenção de Deus, irmão, glória ao nome do Senhor, a intervenção de Deus, irmãos, é soberana. Nós já vimos muito Deus, a intervenção de Deus por nós e pela obra. Nós já vimos Ele interceder, homem querer falar e a obra e o Senhor falar, ou alguém não tem palavras para falar e Deus falar. Santo é o nome do Eterno. Aleluia. Sabe por quê, irmão? Porque esta condição, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, ou a condição da igreja, natureza terrena, natureza divina, homem exterior, homem interior. Aleluia. Queridos, administrar isso, levar adiante esses dois, levar adiante essas duas naturezas, nem nós mesmos compreendemos isso. Os irmãos viram o que eles falaram? Os profetas nos falaram, Moisés, ele nos falou que o Cristo permanecerá para sempre. O Cristo permanecerá. Agora tu nos fala que o Filho do Homem será levantado. Quem é esse Filho do Homem? E essa pergunta, quem é esse Filho do Homem, acontece até dentro de nós mesmos. A natureza terrena, por não entender o processo de Deus, pergunta: aleluia, glória ao nome do Senhor, quem sou eu? Qual é o meu amanhã? Tem hora, irmãos, aleluia, tem hora que o processo de Deus leva o justo na fronteira da loucura,
a ponto de perguntar: quem sou eu? Afinal de contas, quem sou eu? O que sucederá? Por que estou aqui? Por que vim? Por que vou? Por que voltei? Por que falei? Por que deixei de falar? Quem é esse filho do homem? Glória a Deus, glória a Jesus, glória a Deus. Você está entendendo um pouco a palavra, irmão? Irmão, você que tem andado tão aflita, o teu homem exterior, aleluia, glória ao nome do Senhor, não entende este caminho, este processo, esta condição. Se a promessa diz que haverá vitória na minha vida, como o Senhor deu para o irmão Mário, quando se fala de vitória, nós esperamos no minuto seguinte, aleluia, glória ao nome do Senhor. Mas a palavra tem falado que o Cristo permanece para sempre. Como dizes tu que convém que seja levantado? Quem é? Hoje Deus divide, hoje Deus fala com a tua natureza divina e com a tua natureza terrena. Eu te conheço como homem, te conheço como cidadão do céu. Glória ao nome do Senhor. Não pasme nem te espantes. Aleluia, hoje tem intervenção divina no teu nome, hoje tem intervenção divina no teu sonho, no teu projeto, na tua missão, no homem espiritual, no homem terreno, hoje tem intervenção divina. Não entendiam. Mas a condição do verdadeiro homem, jamais vulnerável sim, desamparado não. Em guerra sim, em derrota não. Sempre o verdadeiro Deus tomava a frente. Quando Jesus precisava de socorro, aleluia, quando o filho de Maria, tentado em tudo, precisava de socorro, e hoje o Senhor entra e aplaca a tentação que cercou a tua alma. Aleluia, hoje cai por terra o plano do adversário de te consumir, de te trazer a menos, de te fazer cair no laço do pecado. Hoje tem intervenção, é a luz da palavra que o Senhor nos manda. Hoje tem intervenção divina na tua causa. Glória a Deus. Glória a Deus. Os irmãos já viram que o homem não conhece a si mesmo, nem a si mesmo. Quando alguém vê algo muito trágico acontecer com alguém, você já vê que é comum nós dizermos assim: meu Deus, se isso fosse comigo, eu não sei do que eu seria capaz. Eu não sei do que eu seria capaz. É verdade, não sabemos mesmo. Santo é o nome do Senhor. Por isso é que Deus se hoje te tranquiliza aqui nesta palavra. Não deixarei ao verdadeiro homem, ao filho do homem, a situação. Você não ficará na tua condição de homem resolver. Não ficará na tua condição de mulher decidir. Não ficará, aleluia, dentro simplesmente dos valores humanos. Não deixarei que fique só na tua condição de esposa, valores humanos. Condição, aleluia, de pai, valores humanos, de filho, valores humanos. Não te deixarei na condição de cidadão honrado, honesto, homem, aleluia, expressivo, com nome e dignidade social. Eu não deixarei, aleluia, simplesmente dentro desta condição. Aleluia, eu te levarei a uma esfera nessa noite pela palavra. Aleluia, uma esfera tua que já não vai ser a tua voz, é a de Deus, a tua palavra é a de Deus, a tua capacidade é a de Deus, aleluia, a tua destreza é a de Deus, em nome de Jesus Cristo, arma-te da palavra. Glória a Deus. Aleluia. Sabe de uma coisa? Nem mesmo dentro da nossa condição, anciães, diáconos e cooperadores e todos aqueles que exercem uma liderança nesta obra, que precisa no abrir da boca, aleluia, e aqui tem causa difícil. Olha o caminho da palavra.
Aqui tem causa difícil que precisa do abrir da tua boca. Hoje Deus se toca na boca que tem tocou na boca de Jeremias. Eis que na tua boca eu coloco a minha palavra. Santo nome do Senhor. Aleluia. Intervenção na vida espiritual, intervenção na vida terrena. Aleluia. Intervenção sobre a tentação que está para te arrastar daqui. Intervenção no vento que está soprando. Intervenção no pavor dos escândalos que tem surgido. Aleluia. Intervenção no espírito que está te enamorando a alma. E aleluia, te falando palavras suaves daí de fora. Perdão, tom de voz para alguém ouvindo lá fora. O espírito que está te enamorando a alma. Aleluia, te acenando acenos. Aleluia, te chamando, te falando com suavidade. Hoje tem intervenção da palavra. Hoje eu corto o laço do teu adversário. Aleluia, hoje a atração do maligno cai diante da palavra. É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Como que diz, não vou deixar o meu filho nesta situação. Não vou deixar o meu servo carregado de aflição desta maneira. Aleluia. Não vou deixar estranhos, gregos. Não vou deixar estranhos, a Irmandade Espiritual entendam. Não vou deixar estranhos contemplar ele numa hora que ele precisa de privacidade, numa hora que ele precisa de esconderijo. Pode ver que logo em seguida tiraram ele dali. Ele mesmo saiu dali e se escondeu. Tem esconderijo, tem proteção. Glória ao nome do Senhor, irmão. É o que a palavra anuncia para nós nesta noite. E, irmãos amados, depois de falar tudo que eles falaram, quem é esse Filho do Homem? Irmão, esta expressão Filho do Homem é algo que a Irmandade sabe. É condição de humanidade, de descendência, né? Tem coisas que Deus nos prova, como nós vimos, como foi com Ezequiel, Filho do Homem. Não chamou ele de meu servo, meu remido, meu profeta, qualquer um termo divino de honra a um homem de Deus. O Senhor tem pelas sagradas letras, olhou para ele e falou: Filho do homem, poderão viver estes ossos? Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Irmão, na multidão que está aqui, o Senhor te pergunta agora como Filho do Homem. Aleluia. Você crê que eu posso fazer uma obra por ti ainda nessa noite? Você crê que a palavra pode soprar o contrário do que o teu adversário está soprando? Você crê que esta palavra tem poder de criação? Você crê nesta palavra? Tinha aqui, como nós lemos, os que não queriam receber a palavra, como ele falou, não recebem a mim. Aquele que recebe a mim, recebe o que me enviou. Mas tinha os que queriam não receber a palavra, porque não queriam ser expulsos da sinagoga. Irmãos, a verdade sabe qual é, como é um ajuntamento do povo de Israel na sinagoga? O que eles fazem lá? Geralmente eles cantam um hino, lê uma parte da Torá, fazem uma oração e a partir dali eles começam a ver as causas da comunidade que frequenta aquela sinagoga.
Então, se tem alguém que precisa de uma cirurgia, família tal precisa de uma cirurgia, eles se juntam tudo, ajuda. Família tal precisa disso, eles juntam tudo, eles vão tratar das necessidades da comunidade, daquela sinagoga. Quando os irmãos vê esses aqui, por exemplo, que diz aqui a palavra, que não queriam confessar ele, não davam ouvido, que tinham medo de ser expulsos na sinagoga. Sabe que expressão é essa? Ser expulso da sinagoga? Era perder proteção humana, era perder ajuda ali, perder o material, perder um atendimento, perder um pedaço de pão, perder um vidro de azeite. Era por isso, quando o Senhor libertou aquele cego de nascença, vocês viram o medo dos pais dele? Teu filho era cego? Sim, nosso filho era cego. Como é que agora veio? Não sei. Aquele era medo de perder o lugar na sinagoga. Não sei. Eu sei que ele era cego. Mas como? Quem curou ele? Não sei. Tudo medo. Hoje o Senhor tira o medo de ti aqui. Sai do medo. Em nome de Jesus Cristo, dá glória a Deus, que o Senhor intervém na tua vida pela palavra. A palavra. Chegou um ponto que os pais falaram assim: perguntem para ele é maior. Quer dizer, ele já ocupa o lugar dele na sinagoga e nós ocupamos o nosso. Perguntem a ele, é maior. Perguntem a ele. Aquilo era medo, aleluia, de ser expulso da sinagoga, de perder proteção humana, aleluia. Hoje a palavra de Deus te diz: não temas nada, fique na palavra. Daqui ninguém te expulsa, da minha mão ninguém te tira. A minha palavra te protege, te envolve. Glória ao nome do Senhor. A minha palavra cala a intenção de estranhos. Aleluia. Santo é o nome do Eterno. É esta a resposta de Deus. Já são 9h20, irmão, e eu estou ali um pouco atento, apesar que o irmão Daniel falou para ficar em paz a respeito do horário. Por isso, irmão, este cruzamento, tudo se trata disso, desta esquina que tem entre o homem espiritual e o homem material. Mas nunca o verdadeiro Deus abandonou o verdadeiro homem, Jesus. Então a tua causa, tanto espiritual como terrena, tem jeito. Santo é o nome do Senhor. Você lembra, já vai terminar a palavra, você lembra quando chegaram para o Senhor e perguntaram para ele: com que autoridade tu fazes isto? E quem te deu tal autoridade para tu fazer o que fazes? Com que autoridade tu repreende demônios? Ou quem te deu autoridade para ressuscitar mortos e perdoar pecados? De onde vem a tua força? Em outras palavras, de onde vem? Que fundamento? De onde vem o teu fundamento? Qual é a tua autoridade? E olha que quem tinha perguntado a ele sobre a autoridade eram as 3 colunas da autoridade que tinha Israel. Eram os sacerdotes, coluna de autoridade espiritual. Eram os escribas, coluna de autoridade, porque liam, escreviam, registravam ou negavam o que queriam. Os escribas. E o terceiro, os anciãos tribais, que davam uma ordem na aldeia e todo mundo obedecia. E foi as 3 colunas da autoridade que cercaram ele e falaram: com que autoridade tu fazes isso? Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Aleluia. Ou quem te deu tal autoridade? Mas era um desafio da loucura desafiando a sabedoria. Aleluia. Das trevas desafiando a luz. Ou julgavam simplesmente Jesus de Nazaré e não viam que era a luz que tinha raiado além do Jordão, sol da justiça. Ele olhou para eles e falou assim: então eu vou fazer a vocês uma pergunta, se vocês me responderem, eu também abro o meu segredo. O batismo de João era de Deus ou era dos homens?
Por certo, olhou para os sacerdotes, que era a autoridade espiritual maior, olhou para os sacerdotes e falou: de quem era? Vocês. De onde era o batismo de João? De Deus ou dos homens? Calou a autoridade sacerdotal. Olhou para os escribas, de quem era o batismo de João? Era de Deus ou era dos homens? Calou a autoridade da escrita, do registro, do documento. Olhou para os anciãos tribais, de quem que era? Aleluia, o batismo de João, de Deus ou dos homens? Vocês que têm tanta autoridade. Juntou os três e falou: se nós falarmos que é de Deus, ele vai dizer: por que vocês não obedeceram? Por que vocês não procuram batizar? Hoje está a vossa luz e sabedoria. Não podemos dizer que é de Deus. Mas se falarmos que é dos homens, os homens nos matam. Porque os homens têm João como profeta verdadeiro. Foi aqui, foi ali, foi lá, as considerações caiu tudo por terra. Irmão, hoje tem libertação espiritual aqui dentro desta igreja. Hoje caem processos malignos contra alguém que está aqui. Acusações infundadas de mentira. Tentação continuada. Mente quase à beira da loucura. Aqui tem alguém que está com projeto de suicídio. Eu ponho a tua alma em liberdade hoje. Deixou eles entre Deus e os homens. Deixou eles em metade. Deixou eles em meios. Deixou eles em meios. Mas o justo não fica no meio, porque o Senhor falou: eu sou princípio, fim, primeiro e derradeiro. E quem está no meio está sob o domínio de Deus. Por isso, saiba que você não vai ficar no meio de dizer: meu Deus, se eu te obedecer pode acontecer isso, se eu deixar de fazer a tua vontade pode acontecer aquilo. Em nome de Jesus Cristo, seja liberto pelo poder da palavra. Você não ficará em meios. Aí vieram e falaram: não sabemos. Ah, vocês não sabem? E vocês que não sabem, não têm resposta por que eu pergunto, vocês querem a minha resposta? Se vocês não têm sabedoria, vocês querem que eu vos revele o mistério? Vocês querem que eu abra o segredo da minha autoridade? Aleluia, pois também eu não vos digo com que autoridade eu faço isso. Irmão, hoje está aqui protegida a alma desta igreja por esta palavra. Intervenção de Deus, intervenção divina, poder da palavra até no silêncio. Santo é o nome do Senhor. Nós estamos passando aí mais uma assembleia. Glória a Deus. Vamos adiante, igreja. Vamos adiante. Vai ter intervenção divina nesta obra sempre. Sempre. Aleluia. Firma aí os teus passos. Levanta aí e firma os teus arpeios. Você sabe o que está acontecendo na tua vida? Aleluia, é o avanço nas águas purificadoras, nas torrentes purificadoras de águas. São medidas de Deus na purificação das almas para a vida eterna. Aleluia, não pasme nem te espantes, porque em breve tu cantarás vitória na tua causa, e a tua casa já dormirá diferente nesta noite. Para falar, fica aqui, meu filho, e o verdadeiro Deus tomou conta da boca dele. É chegada a hora em que o Filho do Homem, ele eu vou glorificar. É chegada a hora em que o corruptível vencerá a corrupção. Aleluia. É chegada a hora em que a carne triunfará sobre a própria morte, sobre o pecado. É chegada a hora de renovo. Santo é o nome do Senhor. Volta a falar a linguagem dos anjos.
Aleluia. Nós temos até um ensinamento para não usar bem essa expressão, mas deixa o Espírito Santo falar no dom excelente que está em ti, irmã. Acorda, levanta. Mocidade, glória ao nome do Senhor. Levanta-te, valente, vai adiante, porque esta palavra é pura intervenção de Deus. Deus seja louvado. Glória a Deus. Mas vamos nos ajoelhar, libertos, irmão. Eu creio nisso. Unidos. Santo Deus, que culto glorioso Deus deu, irmãos. Santo Deus. Esse Deus é maravilhoso, esse Deus é longânimo, né, irmãos? Eu também deixei aqui para nossa querida Irmandade também um vídeo, né? Para colocar aqui para nossa querida Irmandade, para nós encerrar este culto, irmãos. Um vídeo no culto na casa de uns irmãos no Paraná. Para a Irmandade ver que o povo de Deus está ligado, está servindo a Deus nas horas que podem servir, né? Vamos deixar aqui um vídeo para nossa querida Irmandade ver como que é o dia a dia da nossa querida Irmandade. O dia que está em casa é para servir esse Deus maravilhoso. Olha só. Glória a Deus. Amém. Aleluia, né, irmão? Aleluia, irmão. Aleluia. 314, Começa bem. um glória na carne. Na carne, vai, uma né? Que glória. Deus visita. Depois do usina. 314, bem. 114, né? 114, né? 314. 314. 3, 1. Ui, bem, quanto papel aqui, bem, não sei não. A Brenda tá só mandando. Eu bati a foto do irmão e mandei. Daí que eu tiro. Acha, bem, pra mim, 314 aí, ó. Irmão, Não, bem, já saiu, tá ali, eu quero que você ache o... solta essa vozona aí, irmão. É, bem, abre a boca pra alguma coisa. Ou menos pra dar glória, né, irmão? Só solta esse baixo tubo aí. Não tem. Senhor, ele tão longe para Comer, mas é comer, nós somos um povo que gostamos de servir a Deus e comer também, né, irmã? Já tomamos café, vamos comer paçoquinha que Deus preparou lá da irmã Nice. Como que pode? Olha, irmã Nice. Olha, vamos comer paçoquinha, fica todo mundo forte na presença de Deus. Vamos ver se comendo esses paçoques sai glória desse povo aqui, pelo amor de Deus. Santo Deus, coisa linda, né, irmãos? Deixamos aqui então para nossa querida Irmandade os pedidos de orações. Deus sabe de todos os movimentos na terra e Deus sabe de quem está precisando neste exato momento, queridos. Vamos deixando aqui
É a nossa Irmandade. Deus abençoe grandemente a todos vocês. Deixe seus pedidos de orações, queridos. Até mais.